Amém. De glória a Deus. Nesta noite, de acordo com a leitura bíblica que foi lido no Novo Testamento, no Evangelho, segundo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15, versículos do 25 até o 32. Glória a Deus. Bem, eu estava aqui observando, que semana passada nós falamos dos filhos de Zeruia, que se mostraram voluntariosos, engajados, aplicados, mas com algumas questões que somente a unção do Espírito é que pode fortalecer a nossa fragilidade e aperfeiçoá-la, as nossas vidas, E no que tange a questão da convivência, só a unção do Espírito Santo para nos fortalecer e não ficar com raiva das pessoas, Porque Davi tinha tudo para ter raiva dos sobrinhos, mas Deus ungiu ele e ele diz: sou fraco, mas a unção de Deus é que pode nos fortalecer. Bem, nesta ocasião, gostaria de estar aqui, foi lido um texto. Na verdade, ele fala da parábola do filho pródigo. Até perguntando à irmã aí, que eu perguntei: você sabe qual é a ideia que eu tenho de pródigo? A gente pensa que é um homem ruim, Mas pródigo é um esbanjador, é uma pessoa que gasta, é até uma pessoa que ajuda muitos outros, Então, o filho pródigo, porque ele parece que 2/3 da herança pertencia ao primogênito, Como eram 2 filhos, ele ficou com a outra parte, 1/3. E falando da questão de herança, a pessoa já tem gente brigando pela herança em vida, Isso não é uma realidade dos nossos dias? Ora, se não é. O homem não tinha nem morrido, o filho disse: pai, eu quero a minha herança logo. E aí ele pegou a herança, passou um tempinho, ganhou o mundo, com a herança que ele tinha ganho, Mas antes da gente tratar dessa parábola, eu preciso que me situar no texto, para a gente entender o capítulo 15, versículo 1. Porque nós temos 3 parábolas, Essa terceira é a maior. No versículo 1, chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então Jesus, ele chamava a atenção dos publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para receber uma palavra de Deus. Você sabe o que significa a palavra? Os publicanos eram judeus, que faziam parte, serviam, cobravam imposto. Além de só de cobrar imposto, ainda eram corruptos, Cobravam além da normalidade. E no versículo 2 diz que os fariseus, junto com os escribas, quando viram essa aproximação de Jesus com os publicanos e pecadores, a atitude deles foi de murmuração. Eles murmuravam, dizendo: esse daí recebe pecadores e come com eles. Foi uma murmuração, uma crítica a Jesus. Que Jesus, por ser se denominando um homem religioso, um homem, um judeu ortodoxo, um judeu que cumpria os mandamentos da lei, não podia se misturar com os publicanos. Mas é claro que essa questão de misturar, você tem que ter um ponto doutrinário. Você não pode se misturar, mas você pode influenciar. Agora, o problema é que muitas pessoas estão sendo influenciadas pelos pecadores, Ao invés de trazer um testemunho, não, fazer ao contrário,
que as pessoas, mas Jesus era diferente. Então Jesus não deixava ser levado, Jesus influenciava essas pessoas. E assim tem que ser o nosso padrão. Então ele propôs algumas parábolas, como você já conhece. A parábola da ovelha perdida, né? O pastor, tal. Tem a parábola da dracma, né? Perdeu de casa. E aí ele vem para uma outra parábola que você já conhece de cor, que é a parábola do filho pródigo, esse esbanjador que gastou todos os bens, a sua herança que ele pediu. Você já conhece essa história, já bem, pregações aqui já foram ministradas, mas nós vamos aprender aqui sobre, no caso da leitura, são as lições que estão relacionadas com o irmão, do irmão mais velho, né? Glória a Deus. Então, o estado espiritual, na verdade, essa parábola aqui foi direcionada para atingir esse público-alvo que eu citei aqui no versículo 12. Quem eram os religiosos no tempo de Jesus? Os fariseus e, versículo 2, e os escribas. Então Jesus queria atingir esse público-alvo. Aí ele citou a história do rapaz, né? Eu estava até lendo o comentário que o pai viu o filho, né? E o filho, muitas vezes a pessoa está, por exemplo, se eu fosse aplicar, eu estou falando do irmão mais novo, aquele filho de crente que nasceu na igreja, tal, os pais levaram para a igreja, mas chega um tempo que ele diz: não quero mais ficar na igreja não. Eu quero é ganhar o mundo, eu quero experimentar umas coisas estranhas, participar de umas festas, tal, curtir. O pai simplesmente diz assim: você quer? Eu não vou. Esse pai aqui não era um pai liberal, mas era um pai que sabe, diz: olha, eu vou, ele vai, claro que a gente tem que ser, não pode ser tão liberal, mas não pode ser muito bruto, né? Mas assim, a vida em si, ela vai trazer para a juventude, através das experiências, do sofrimento, o quão triste é estar longe da casa do Pai. O quão terrível é estar longe do redil, da comunhão com o Pai. Então o pai liberou e ele juntou tudo, gastou o dinheiro, foi-se embora. Então você sabe o retorno que ele voltou todo sem recursos, parecia uma pessoa assim que veio assim as roupas totalmente, parecia assim uma pessoa que já estava assim, miserável, né? Descalço, totalmente desalinhado, queria mesmo arrumar um trabalho de empregado, nem que seja na fazenda do pai. O pai recebeu ele com todo o gosto. Diz o texto que o pai matou um bezerro cevado, que era um bezerro gordo, preparado para uma festa especial. Tudo isso, certo? Foi feito nessa parábola. E essa parábola tem 3 personagens. A figura do filho que se afasta da casa do pai, são as pessoas, representam os pecadores, é um perfil, é um retrato vivo do pecador que se afastou de Deus, e o pai aqui, com seu caráter benevolente, misericordioso, perdoador, que abraça, que perdoa, que restaura. Então isso significa que Deus, ele deseja restaurar o perdido pecador. Glória a Deus. Isso está identificado com esse jovem mais moço. Só que tem um detalhe. Na época de Jesus existia um grupo de pessoas, muitos religiosos, muitos devotos, sabe, cumpria tudo na risca, mas esse pessoal também precisava desta graça que o filho mais novo experimentou. Todos nós que aceitamos a Jesus, nos identificamos na pessoa desse filho mais novo. Eu sei que alguns irmãos, né,
talvez se afastou, voltou de novo. Alguns nunca se afastou, né, mas realmente estão na casa de Deus, isso é uma benção, e que continue firme. Mas a probabilidade é que muitos voltaram ao caminho de Deus, se acertaram, e o Deus, o Pai, o recebeu, o aceitou, e justificou, e perdoou, e toda a história da salvação. Agora, esse jovem aqui, mais velho, ele representava, do tempo de Jesus, a igreja lá, os religiosos, certo? E nós vamos percebendo aqui um perfil dele, no versículo 25, você já pode, foi lido, o seu filho mais velho estava no campo, estava cumprindo suas tarefas diárias. Olha que ele era um trabalhador, né, uma pessoa engajada no trabalho do pai. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu um barulho diferente. O que está acontecendo? Então ele, do ponto de vista assim da lei, ele era uma pessoa altamente legalista, né? O legalismo, ele é importante, né? Você cumprir as tarefas, as normas, você ter a questão da legalidade para você, né, cumprir as suas tarefas. Às vezes, a questão das tarefas do pai, do trabalho com o pai, dos trabalhos, das tarefas diárias. Então ele estava engajado, ele estava realmente, ele representava esses religiosos legalistas. Agora veja bem, esses dois jovens são retratos falados de personagens que podem retratar a nossa vida. Nós nos identificamos com o primeiro porque nós aceitamos a Cristo, nos reconciliamos, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Cristo nos recebeu, nos deu vestes novas, nos deu aliança. O Cordeiro de Deus foi morto pelos nossos pecados. Ele nos deu calçados para caminhar. Tudo isso aí nós fomos abençoados com as graças de Deus. Mas nós podemos também nos identificar com esse irmão mais velho, quando apenas nos tornamos pessoas religiosas, politicamente correto e nada mais. Esse moço cumpria todas as suas tarefas de casa, ajudava o pai. Prestemos atenção. Diz ao versículo 25 que ele ouviu algo diferente. As músicas, as danças. E o que foi que ele fez? Chamou um dos servos e disse: o que era aquilo? O que está acontecendo nessa casa? Eu nunca vi isso aqui. Então, às vezes nós se acostumamos com o evangelho, né? Glória a Deus. Eu li essa semana que o rei Davi, quando trouxe a arca, capítulo 6, é muito bonita aquela passagem. Inicialmente ele errou, que ele era para ter trazido a arca de uma forma correta, ele trouxe de uma forma errada. Aí um dos filhos lá morreram, que foi Uzá, né, porque ele tentou carro de boi levar a arca era para ser levada de forma diferente, oferecendo sacrifício. Até que a arca entra, e Davi estava todo assim, despojou das suas vestes reais, estava uma pessoa comum. Muitas vezes uma pessoa assim de posição, ele quer manter a sua pose, né? Então, às vezes a gente quer, não culto, a gente quer ficar assim, totalmente ligado, mas às vezes nós tornamos apenas, né? Porque tem uns irmãos que fazem um negócio na igreja, né? E mandam levantar, e as pessoas só dão glória a Deus se for forçado. É uma coisa mecânica. Então, se tornou uma coisa assim acostumada. Então, como se fosse um cristão religioso, um legalista. Mas nós precisamos entender que quando Deus quer fazer algo através das nossas vidas, no nosso convivência, Deus faz diferente. Deus torna as coisas diferentes. Nós estamos acostumados às mesmas coisas, mas Deus trouxe ali uma festividade, trouxe ali uma celebração, algo que ele nunca tinha ouvido, uma celebração que estava ocorrendo, e ele estava acostumado àquele movimento normal. Então nós precisamos, amados irmãos, voltando aqui para Davi, de certa forma, quebrou todo aquele protocolo, né, das suas
do seu cargo, da sua posição política, de rei, de se comportar. Ele simplesmente, diz o texto, que ele se alegrou no espírito, e ele ficou lá adorando de forma diferente, e a mulher dele ficou até escandalizada. Isso é coisa de... Isso é um rei se portando aí. Aí Davi disse que eu estou adorando ao Senhor, né? Ela queria que o marido dela ficasse só caladinho, ficasse só na dele. Então Davi fez uma demonstração diferente. Ele adorou, ele se alegrou, porque todos os reis, eles estavam preocupados com outras coisas. Davi, a preocupação dele era trazer a arca para Jerusalém, era trazer a presença de Deus para dentro da cidade de Sião, porque ali era uma representação de que Deus estava presente, e ele acreditava, como no Salmo 125, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está no meio do seu povo, como proteção, como baluarte, como escudo, como a verdadeira proteção contra os inimigos ao redor. Glória a Deus. Então Davi não quebrou o legalismo. Jesus muitas vezes quebrou o legalismo da lei, porque o legalismo ele tem, mas muitas vezes Davi teve que comer o pão da preposição. Não é assim? A fome. Só podia ser o sacerdote, mas ele disse, nós não temos nada aqui, então só tem o pão da preposição. Quebrou o protocolo ali do legalismo da lei. Mas irmãos em Cristo, nós possamos pedir a Deus que Ele venha, glória a Deus, que Ele realize em nós, em nosso meio, novas experiências, para que o culto não seja sempre a mesma coisa, porque Deus quer fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Não estava acostumado ao movimento, e o que é aquilo? E aí vem, essa é uma primeira característica desse rapaz. O versículo 27, o rapaz diz assim, o que ele perguntou, tu não está sabendo não? O que foi? Vê o teu irmão aí, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque eu recebi o são e salvo. Mas sabe qual foi a reação dele? Versículo 28. Ficou muito bravo, indignou-se e não queria nem entrar. Indignou-se e não queria entrar para a festa. Ficou do lado de fora. Glória a Deus. Tem até uma pregação que os irmãos dizem que não entrarão no reino dos céus, ficarão de fora os ímpios, pecadores. E aí tem uma relação de situações de pecado que a pessoa vive, porque Deus ele não, a gente tem que ver essa questão, Deus ele não descarta o pecador, né? Quando um publicano chegou para Jesus, chegou no templo diante de Deus, e de longe, ele não podia se aproximar, ele era considerado impuro. De longe ele clamou, ele bateu, disse, tem misericórdia de mim. Paulo vai dizer que os que estavam longe, Deus, através do sangue de Jesus, trouxe para perto. Aquele jovem tinha afastado-se da sua casa, foi para uma terra longínqua, gastou dinheiro com as meretrizes, com a bebedice, com as orgias, gastou dinheiro com as baladas, voltou atribulado, miserável, derrotado, necessitado, e o pai o recebeu, abraçou, beijou, reconciliou, entregou tudo de volta para ele, e agora o filho que não tinha saído de casa, não ficou de fora, mostrou que não era muito sensível. Irmãos, quando a gente nos tornamos pessoas insensíveis, sabe, a gente perde essa, eu acho que é uma questão de humanidade, né? A sensibilidade, e como diz Paulo, vamos dizer lá em Romanos, alegrar-se com os que se alegram.
e chorar com os que choram. Isso é mostrar sensibilidade humana, coisa que esse moço não estava tendo. Ele era com muita raiva. A verdade é essa. Ele se indignou e ele não queria entrar. Ele não queria entrar. Interessante que o pai, né, a lição do pai aqui, o pai instou com ele, tentando convencer ele. Não, vem para cá, meu amado. Teu filho, teu irmão chegou aí. Nós estamos se alegrando pela restituição, restauração. Estava insensível, não estava compreendendo, não estava aceitando aquela situação. Mas algumas coisas foram abrindo, porque muitas das vezes a pessoa vê a pessoa por fora. Diz o Samuel 16, que as aparências enganam. Muitas das vezes a pessoa mostra uma coisa por fora, obediente, cumpre as tarefas, mas o coração só Deus conhece. Deus sabe de tudo. Glória a Deus. E ele mostrou algo que o pai não estava ainda vendo. O primeiro não conseguiu ocultar o seu afastamento do pai. Simplesmente ele pediu para sair e foi embora. O segundo, o mais velho, não pediu para sair, ficou em casa. Mas porque Jesus pregou isso para os fariseus, em Mateus 23. Essa mensagem, Jesus pregou em Mateus 23, que os fariseus, eles eram bem apresentados religiosamente, bem polidos, bem bonitinhos, mas eles estavam precisando, porque o orgulho religioso, irmãos, o orgulho no coração, do versículo 29 diz, mas respondendo ele, disse ao pai dele, o irmão mais velho, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele diz, eu te sirvo há tantos anos. Irmãos, nós servimos a Deus, não é para a gente se orgulhar, não é para a gente se amostrar. Tanto tempo que eu estou nesse serviço da igreja. Às vezes a pessoa fica, né, querendo ser apresentado, querendo ser visto. Mas o mais importante é que o pai, e aí ele revelou essa faceta que não estava ainda assim, essa característica que não estava visível. Porque diz o Salmo, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Guarda o teu servo da soberba, para que porventura ela não se assenhorie de mim. Onde é que está escrito isso? Acho que é o Salmo 19. A soberba, ela se assenhoria, ela domina uma pessoa, o orgulho. A pessoa ele coloca em rosto, tanto tempo que eu te sirvo. Parece que a indignação desse rapaz não era só contra o irmão que foi. Ele tinha alguma treta contra o próprio pai, mas isso ocultamente. E é terrível, não é saudável quando você apresenta-se uma coisa, mas você, por fora, você não é aquilo que você expressa. É apenas, você cumpre um legalismo. E não há um companheirismo, não há um amor de fato, de verdade, não há uma ligação, não há uma conexão, não há uma comunhão com o Pai. Ele joga em rosto o que ele estava fazendo. Irmãos, primeira coisa que tudo que você fizer, Mateus 6, você não pode tocar trombeta. Você não pode estar demonstrando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pare com isso. Tudo é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém? Então, irmão, mostrou orgulho no coração. Mostrou uma coisa, quarta coisa que ele demonstra, era
muito parecido com os fariseus da época de Jesus. Ele mostrou justiça própria. Ou seja, não é aquela justiça própria da pessoa for lá e executar a vingança pelo que alguém fez mal a ele, como eu falei dos filhos de Zerô. Eu estou falando de você ser justo aos seus próprios olhos. Quem não lembra do publicano que não batia no peito, era o outro, que dizia: graça te dou, Pai, porque eu não sou como os demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu estou fazendo a minha parte, ó Pai, tal, Deus, né? Aí o fariseu estava se achando que o que ele estava fazendo estava ganhando como se fosse assim crédito com Deus. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um caminho difícil de ser percorrido, não é assim não. Nós não podemos mostrar nem orgulho no coração, conforme eu li no versículo 29, como também a justiça própria. O versículo 28, é o 28? É o 29, né? E respondendo, ele disse ao pai: tantos anos que eu te sirvo, nunca transgredi o teu mandamento, tu nunca me deu nem um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Glória a Deus. Então, eu percebo aqui que há eu falei essa palavra aqui, mas é uma desavença não demonstrada, mas que no tempo em que a situação vem à tona, a pessoa joga em rosto. Não tem gente assim, que está bem alegrezinho com você, mas é só por um pouco. Aí de repente surge uma situação, aí a pessoa sempre tem aquela tendência de assim, jogar toda a raiva que ele tem, joga em rosto contra o pai. Parece que ele tinha uma revoltinha com o próprio pai. Ele não tinha saído fora. A terça parte, os 2 terços tinham permanecido. Ele não tinha gastado nada. Mas ele tinha uma desavença. Ele não convivia saudavelmente com o pai. Glória a Deus. Né? Ele mostrou-se uma pessoa que apenas cumpria para querer recompensas. Irmãos, nós precisamos trabalhar para Jesus, não com uma forma de demonstração, mas no intuito de agradar a Deus, que é o Pai. É através dele, é por ele, é para a glória de Deus. Glória a Deus. Não é para nosso envaidecimento pessoal. Mas uma quinta coisa que eu quero mostrar aqui do versículo de número 30, ele vai dizer, né, aquela diferença que ele tinha com o pai foi demonstrada, e agora a diferença que ele tem, porque, irmão, como é que pode? 2 irmãos, fosse mesmo 5, 10, a briga era feia, né? Não é hora que vai, né? Sabe a pessoa, 2 irmãos, ainda briga. 2 irmãos ainda briga. Porque o irmão mais velho ficou indignado. E toda a indignação, sabe, eu me lembrei agora do Esaú. Esaú ficou só assim: deixa o meu pai morrer, para ver que eu pegar esse cara. Deixa só o velhinho morrer que eu vou pegar o tal do Jacó, que ele vai ver só. Foi quando a mãe deles percebeu, disse: Jacó, vá-se embora que o seu irmão não tem, está só esperando a hora do seu pai morrer para pegar você. Jacó teve que sair às pressas. Foi lá para a terra de Labão, a terra da família de Rebeca, né? Até que houve aquele retorno, aquela reconciliação. 2 irmãos. Irmãos, imagine aí. Isso aqui é uma realidade dos nossos dias. Às vezes a pessoa, irmão, dá aquele elogio. Parece até aquele personagem que o pessoal faz, uns personagens que é uma realidade cruel, que elogia na frente e fala mal pelas costas. Está entendendo? Entre Esaú foi assim. E o irmão mais velho, porque Esaú era o irmão mais velho, né? Com raiva do irmão mais novo. O irmão mais velho revelou toda a sua zanga no versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, ele não se identifica como irmão, ele não chama o pai nem de pai,
Esse teu filho aí acabou com as suas fazendas, com as meretrizes, ele joga em rosto o pecado. Porque, irmãos, tem gente assim, né? Que muitas pessoas erram na sua juventude. O meretrício não é justificado. Mas a gente vai jogar pedra. A gente vai... Isso aí não presta mais, não. O reino de Deus não é assim, não. O reino de Deus, ele restaura o perdido, o pecador. O reino de Deus, ele renova novamente. O reino de Deus, ele justifica. O reino de Deus, ele perdoa. Glória a Deus. Mas esse moço aqui, meu amado irmão, desprezou o seu próprio irmão. Apontou todos os pecados que ele tinha cometido. Jogou em rosto. Ele não tinha colocado em rosto, em pauta, toda a sua diferença com o próprio pai. Agora ele joga em rosto, em pauta, toda a sua indignação contra o irmão. Irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos ser esse, de certa forma, esse irmão religioso, legalista. Glória a Deus, né? Precisamos desenvolver essa questão da irmandade com o amor de Deus, né? Esse negócio de desprezar. E olha que na parábola que eu citei, o publicano foi desprezado pelo fariseu. Eu não sou como os demais homens, e nem como esse cidadão que está ali, esse pecador que está ali. Irmãos, todos pecaram. A história desses dois jovens, se eu colocar aqui, Romanos capítulo 1, a depravação total da humanidade. A humanidade não quis andar sem freios, a sua própria maneira, saiu da presença do Pai, pintou, aprontou, mas Deus assim mesmo ainda ama o homem pecador. O capítulo 2 fala daqueles que são legalistas, são religiosos, eles condenam os outros, mas eles também são transgressores da lei. Diz, tu que diz isso, mas tu também faz isso. Está entendendo? Então, para apontar os pecados dos outros, mas são afinados, viu? Eles têm a língua bem afinada para apontar. Esse fulano fez isso, fez aquilo, ele aprontou, ele gastou dinheiro e bebeu e se prostituiu, e o senhor ainda faz uma festa, ainda apronta o bezerro cevado. Está vendo aí? O rapaz não estava gostando, não. Mostrou que estava oculto no coração dele. Glória a Deus. Mas eu quero dizer que ainda, o versículo de número... o versículo 31, né? Mas na verdade, além de tudo isso, que essa questão de que eu falei do versículo 30, de mostrar a sua indignação contra o irmão, mas uma coisa é destacado também, outra lição na vida desse rapaz. O coração dele estava indiferente com o próprio pai e com o próprio irmão. Revelou-se alguém que não perdoa, alguém que está destituído do amor, alguém que não tem compaixão, alguém que não quer perdoar o próprio irmão, porque ele está desejoso de que o irmão... E realmente a lei, o legalismo da lei era exatamente isso, mostrar ao pecador que ele não... Só se ele cumprir a lei. Ninguém cumpriu, só Jesus. A lei veio para apontar o pecado. Pela lei veio o conhecimento do pecado. E a lei veio para mostrar que todos precisamos da graça, do perdão, da misericórdia, da salvação, do amor do Pai, que enviou seu Filho Jesus, que morreu na cruz, que derramou a sua alma no Gólgota, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, o coração desse rapaz está destituído, está desprezando o irmão,
destituído do verdadeiro amor. A graça tem que ser restaurada novamente na vida desse rapaz. Não é só ser legalismo e não ter sensibilidade humana e se orgulhar das suas feitos, é ter orgulho, é ter justiça própria, é desprezar os outros. Vimos uma geração que a geração humana, ela sempre tem, por mais que a pessoa tenha aquela boa vontade, mas às vezes eles desprezam as outras pessoas. Eu vi um versículo lá em Isaías, que quando fala que esses que desprezam o seu irmão é como fumaça nas narinas, que não é aceitável por Deus. Mas, irmãos, mostrando ainda uma questão, os últimos versículos, eu aprendo nesta noite que o jovem mais velho também está perdido. Está precisando também de ser perdoado. Embora não sejam pecados que sejam demonstrados, mas é algo do coração. É perdoar uns aos outros, é amar uns aos outros, é abrir o coração para a graça de Deus trabalhar. Glória a Deus. E o pai, prestemos atenção, como eu falei, do versículo 28, instou, pelejou, tentou convencer o filho a celebrar a festa do perdão. O filho relutou, colocou suas diferenças, revelou o que estava oculto no coração. E por fim o pai, depois que ouviu, talvez o pai ficou admirado. Meu Deus, às vezes a gente olha umas pessoas que a gente, hoje o irmão ali é uma bênção. Mas quando o irmão começa a falar, está com raiva, o irmão aponta todo mundo e fala de todo mundo e fala até de Deus. Fala até do pai, fala da mãe, fala dos irmãos, e fala dos irmãos da igreja, e não sei o que, irmão. Esse irmão não está indo para a igreja, irmão. Esse irmão não estava na graça, mas se acostumou, deixou o coração ser influenciado. Ele não revelou de forma externa, não externou o seu sentimento faccioso, não externou o seu rancor, não externou o seu desamor, não externou a sua falta de humanidade. Mas no coração, ele precisava da mudança. Ele precisava também de ser perdoado. E aí o pai disse: filho, tu sempre estás comigo. Como é que diz aqui? Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O pai mostrou ali, além de ser uma pessoa que queria, sabe, aquele apacentar, reconciliar, diz: pare com essa zanga, meu filho, pare com essa briga, o que é meu é seu. O pai mostrou generosidade para com o filho, que foi: você quer ir, meu filho? Quer? Eu vou lhe dar. Mas a vida vai lhe ensinar que o melhor lugar para você estar é na casa do pai. Porque fora da casa do pai, você só vai ter decepção. Mas você quer ir enfrentar? Vá. Depois voltou e o pai recebeu de novo. E o filho mais velho não sai de casa, mas o pai mostrou também a sua generosidade para com ele. O que é meu é seu, meu amado. Pare com essa besteira. Pare com esse londu, com esse mimimi. Pare com isso. Pare com essa meninice. Cresça. Abrace, perdoe. Não se autodestrua com esse rancor. Deixa Deus te purificar. Glória a Deus. Acaba com isso. Para que ficar alimentando algo interno
que vai te prejudicar a ti mesmo. Mas, meu irmão, o pai demonstrou, além de ter demonstrado esse convencimento para que o filho participasse também da alegria, mostrou a generosidade e demonstrou também que aquela restauração era um símbolo de renovação de vida, um símbolo de retorno à vida espiritual. Mas era justo nos alegrar, regozijar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. O caminho aqui da restauração, irmão, não é só para os que vão. Muitas vezes, glória a Deus, nós estamos precisando de que o nosso coração seja incendiado pelo amor de Deus. Ele disse, era justo que nós nos alegrássemos e regozijássemos, porque o teu irmão estava morto. Então, a parábola, ela vai trazer uma conclusão do que nós demos início no versículo 2, quando Jesus recebeu os pecadores e foi ali tratado, né, com indiferença pelos os religiosos da sua época, que não aceitavam. Então Jesus disse, em Lucas 19, o Filho do Homem não veio o quê? Buscar, salvar o que se havia perdido. Há uma celebração pelos que se perdem e renovam e se restauram. Glória a Deus. Mas eu acredito que essa parábola, o protagonismo dela todo é centrado para o jovem pródigo. Mas esse jovem mais velho, ele tem, dentro do contexto, ele tem um protagonismo também, porque ele revela os pecados dos homens religiosos, os pecados daqueles que se achavam justos, os pecados daqueles que iam à igreja, os pecados daqueles que oravam, os pecados daqueles que davam esmolas, os pecados daqueles que eram piedosos, os pecados daquelas pessoas que usavam a Bíblia, os pecados daquelas pessoas que celebravam lá de forma assim bem legalismo, no templo, glória a Deus. Ele precisava de um encontro com o Pai para desfrutar do perdão e da graça e, sobretudo, amar os seus próprios irmãos. Que o Deus em Cristo nos ajude nesta noite, glória a Deus, que nós aprendamos essas preciosas lições, que o Senhor venha nos conceder. O salmo que qual foi o salmo que eu citei aqui, você lembra? Foi o salmo de número o pessoal não estão ligados, estão ligados aí? Expurga-me dos pecados que me são ocultos. Eu acho que é isso mesmo. Capítulo 19. Quem entende os seus próprios erros? Você pode entender os seus próprios erros? Expurga-me de todos os pecados, né? Os erros que me são ocultos. Glória a Deus. Então essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? São 8h30. Vocês começaram o culto que hora, hein? 7h10 mais ou menos, né? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos orar a Deus nesta noite. Vamos pedir a Ele que Ele derrame ainda mais dessa graça maravilhosa de Deus em nossos corações. E que nós possamos continuar, né? Orando uns pelos outros, firmados nesse amor de Deus, para orar por as vidas que possam se reconciliar com Jesus. Então, tem alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Jesus? Glória a Deus. Estamos aqui, orar pelos outros. Vamos ficar de pé, vamos